Bom dia, você que está aqui nos acompanhando no nosso canal aqui no Instagram. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Telegram, tá? Que você possa continuar aí nos acompanhando. Estamos aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus. Essa semana aconteceu uma coisa muito, eu diria, estranha, né? Mas para quem acompanha a Bíblia, quem acompanha as profecias da Palavra de Deus, sabe que isso não tem nada de estranho. É apenas o cumprimento do que Jesus predisse, do que os apóstolos predisseram, do que os profetas predisseram, do que aconteceria no tempo do fim, tá? Eu não vou usar nomes, vou usar apenas a inicial do nome para que vocês possam aí compreender o que eu estou falando, tá? Essa matéria eu vou deixar ela no comentário deste vídeo, tá? Vai ficar aí no comentário do vídeo para que você possa ler você mesmo, tá? É uma matéria do Portal Terra, e provavelmente você deve ter ouvido falar, talvez não, talvez sim, talvez não. Mas eu vou deixar o link aí para que você possa acompanhar, para você ficar por dentro do que eu estou dizendo, do que eu estou falando, tá? Vou fazer um breve resumo aqui. O pastor de uma certa igreja, né, que eu vou chamar aqui de pastor A, inclusive é a inicial do nome dele mesmo, ele é um pastor, presidente de uma igreja bastante conhecida. Ele fez uma pregação na igreja dele e ele compartilhou essa pregação dele nas redes sociais dele, tá? Essa pregação, ela falava de orgulho. Deus odeia o orgulho, né? E parece que ele estava fazendo referência a um grupo, né, que tem preferência sexual diversa, ok? Muito bem. Foi bastante criticado. E entre uma dessas críticas, que é o que eu vou falar aqui agora, que eu achei meio absurda, vem do pastor B. Então o pastor A fez essa mensagem aí, propagou nas suas redes sociais, foi criticado, está sofrendo processo e tal. E veio um pastor B, e esse pastor B, ele fez o seguinte, eu vou ler para você o que diz a matéria do Portal Terra, que vai estar aí no comentário desse vídeo. Você pode clicar lá e olhar, tá? Pastor B manda pastor A tomar naquele lugar após atitude homofóbica. Então, o que eu estou querendo falar com vocês aqui? Eu estou tentando imaginar onde é que esse pastor B aprendeu que Jesus ensinou tal coisa. Mandar outra pessoa, seja ela quem for, tomar naquele lugar. Que Bíblia que esse pastor B anda estudando que lhe permite fazer tal coisa? E eu tive acompanhando aí a matéria, né? E a matéria, ele fala defendendo o grupo aí de orientação sexual, e ele defende esse grupo, e na defesa ele ataca o outro pastor, o pastor A, falando palavras de baixo calão. Não só para o pastor A, como para toda a igreja dele e para todos aqueles que seguem, que concordam com o pastor A. Ele manda tomar naquele lugar. E eu fico pensando, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos de ver um, entre aspas, servo de Deus, mandando o outro servo de Deus tomar naquele lugar? O que está acontecendo com os líderes religiosos do nosso tempo? Porque tanto um como o outro tem seguidores. E aí? Eu não vou entrar no questionamento se um está certo ou se o outro está errado. Eu não estou aqui para isso, não foi isso que eu vim comentar aqui com vocês. Tá? O pastor A fez uma pregação incisiva. Eu não acompanhei a pregação, não sei do que ele falou. Tá? Só a repercussão da mídia, que falou bastante, que ele falou contra, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Mas acabou que mesmo ele não tendo esse objetivo, ele acabou incitando uma coisa que se chama ódio. E principalmente nessa época agora, como diz Jesus, nós temos que ser o quê? Simples como as pombas e prudentes como as serpentes. E eu achei um verso que eu acho que serve para o pastor A e para o pastor B. Lembrando que eu não sou pastor. Esse verso está em Colossenses, no capítulo 3.
e no verso 8, onde diz o seguinte: mas agora livre-se de tudo isso. Aí eu vou falar para o pastor A, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E agora eu vou falar para o pastor B, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto ou nenhuma conversa indecente. Tá aqui, Colossenses capítulo 3, verso 8. Eu queria comentar com vocês isso aqui para abrir a mensagem de hoje, porque a gente vai falar realmente sobre isso aí. Nós vamos falar sobre os representantes de Deus neste mundo. A quem eles estão seguindo? De que lado que eles estão, na verdade? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir, eu vou direto no ponto. Antes de eu ir do ponto, eu quero comentar mais uma coisinha. Estive acompanhando alguns comentários do pastor B, quando ele comentou isso aí. Eu fui na rede social dele para me acompanhar, para ver o que as pessoas estavam dizendo. E o que eu via? Parabéns, bateu palma. Eu sou de religião, tá, mas adorei o que você falou. Você me representa. E aí, eu lembrei de outro texto. Porque olha para você ver, um pastor que manda o outro tomar naquele lugar representa. Eu achei um outro texto, que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e no versos 3 e 4. E esse texto eu vou ler aqui na versão linguagem de hoje. Versão linguagem de hoje. As versões todas vão estar mais ou menos parecidas, mas a linguagem de hoje é bom que ela mostra exatamente o que aquele texto quer dizer, tá? Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem, dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lentas. Então hoje, o evangelho hoje virou tipo um restaurante self-service. Se você gosta de giló, se você não gosta de giló, você deixa o giló lá e come a alface. Né? Então a Bíblia hoje, o ensinamento bíblico hoje virou isso aí. Você pega só o que você deseja e o resto você deixa para lá. É isso que está dizendo aí. E é isso que está dizendo que ia acontecer nos últimos tempos. Que as pessoas iriam apenas seguir as ideias que lhe agradassem. Se me agrada, eu sigo. Se o pastor coça meus ouvidos, opa, eu vou seguir ele. Não, se ele fala uma coisa contra o que eu penso, não, eu não quero. A norma não é mais a Bíblia. A norma não é mais a palavra de Deus. A norma hoje é a palavra sua. A palavra, a sua mente, o seu coração. Essa é a norma. Se o meu coração quer, eu sigo. Se o meu coração não quer, eu não sigo. Sendo que, na verdade, a norma devia ser a palavra de Deus. A palavra de Deus devia ser a norma. Se ela é a norma, nós não temos que questionar o que diz o pastor A ou o pastor B. Nós devemos saber o que a Bíblia diz. E comparar o que a Bíblia diz com o que o pastor A ou o que o pastor B estão ensinando. Mas o que acontece hoje é que as pessoas hoje fazem o que elas querem. O que o coração delas manda. Né? E aí nós vemos Jeremias, no capítulo 17, verso 9, dizendo: enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então, ou seja, o coração é enganoso e as pessoas estão seguindo o coração. Não é mais a Bíblia. A Bíblia já não é mais norma de fé. A fé hoje, a norma de fé hoje é o coração e o que ele segue. E aí eu fiquei muito espantado de ver. Você me representa? Você está me representando? E aí eu vejo aqui exatamente o cumprimento desse verso de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Eu também tive tempo de ver algumas coisinhas que esse pastor B aí fala. Ele corta a Bíblia todinha para se adequar ao que ele pensa. Para ele, Apocalipse é um conto da carochinha. Gênesis também é. E nem tudo que Jesus falou é verdade. Isso ele falou. É só ver as lives que ele fala lá. Nem tudo que Jesus fala é verdade. E Paulo também é outro que inventa um tanto de coisa. A Bíblia é machista. Né? Tem palavra na Bíblia que não existia no tempo de Paulo? Eu sei. É claro que palavras que você vai ler hoje na Bíblia não existiam no tempo de Paulo, mas existia o equivalente.
E aí? Existia o equivalente? Eu vou te dar um exemplo. No tempo de Abraão, não existia a palavra Hebron. Existia a palavra Kiriat Arba, que é a cidade de Hebron hoje, conhecida hoje como Hebron, na época de Abraão chamava Kiriat Arba. Uma não invalida a outra. Quer ver mais uma? Belém, hoje conhecida como Belém, mas antes de Jesus nascer era conhecida como Efrata. Uma não invalida a outra. Então existem palavras hoje que você lê na Bíblia que no tempo de Jesus, ou no tempo antigo, eram outras palavras, mas que se transmitia o mesmo sentido. Então nós vemos aí que hoje existem pessoas que picam a Bíblia como querem, para agradar os desejos pecaminosos. Existem pessoas que preferem não seguir religião nenhuma, não preferem seguir a Bíblia, por quê? Porque aí fica mais fácil desculpar que não existe pecado. Se o Gênesis não existe pecado. Presta atenção, gente. Se o Gênesis não existe pecado. Jesus também não existe. Por quê, gente? Por que se o Gênesis não existe pecado e Jesus também não existe? Onde narra o pecado? O início do pecado? Gênesis. Se Gênesis não existe, o pecado também não existe. E por que se Gênesis não existe, Jesus não existe? Jesus citou várias vezes o livro de Gênesis. Como é que Jesus me conta uma história falsa que não existe? Lá em Mateus 15, e eu acho que Marcos 7, Jesus cita Gênesis, quando ele fala, Deus criou o homem e a mulher. Não foi assim como no princípio, Deus criou o homem e a mulher. Então, ou seja, Jesus citando Gênesis. E se Gênesis não existe, Jesus também é uma farsa. Porque ele está citando uma fábula. Viu como é que é importante nós acreditarmos em tudo que a Bíblia está dizendo? E não tirar uma parte aqui e outra parte ali? Por isso é que é importante isso. Mas hoje eu quero falar... Eu comecei dando a introdução aí sobre falsos mestres, né? E eu quero falar sobre Ezequiel. Ezequiel, o capítulo 8. Fala a visão de Ezequiel. E eu queria que vocês acompanhassem comigo a visão que Ezequiel teve. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento. O livro dele está depois de Jeremias, que vem depois de Isaías e que vem antes de Daniel. Então, Ezequiel está entre Jeremias e Daniel. É um dos profetas maiores. São 4 profetas maiores. 4. Isaías, Jeremias. São 4 livros dos profetas maiores, na verdade, tá, gente? São três profetas, na verdade, né? São 3 profetas maiores. Isaías, Jeremias e Ezequiel. Mas são 4 livros, porque existe o livro de Lamentações de Jeremias. Então são 4 livros, os profetas maiores, mas na verdade são 3 profetas maiores, pois um deles escreveu 2 livros. Então nós temos Isaías, Jeremias e Ezequiel, são os profetas maiores. Por quê? Porque o livro deles eram maiores, né? Os livros têm mais capítulos. E no livro de Ezequiel, no capítulo 8, eu queria ler com vocês aqui o capítulo 8 e o capítulo 9, porque são capítulos muito fortes e que vão acontecer ao fim do tempo também e que estão acontecendo hoje, e vocês vão ver por que estão acontecendo hoje. Tá? Vocês vão ver. Vamos acompanhar aqui a leitura. Ezequiel capítulo 8, verso 1, na Bíblia Linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. Um dia os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos, 6 meses e 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros, e de repente o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Ezequiel contando. Olhei e tive uma visão. E nela eu vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo o seu corpo parecia fogo, e da cintura para cima brilhava como bronze polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. Nessa visão, o Espírito de Deus me levou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo, que era uma ofensa a Deus. Então, começou aqui. Um ídolo dentro do templo de Deus. Uma coisa maldita dentro do templo de Deus. Ezequiel já teve a primeira visão, dentro do templo de Deus, uma coisa errada. Verso 4. Ali eu vi a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão perto do rio Quebar. Deus me disse, homem mortal, olhe para o norte. Olhei e ali, perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse, homem mortal, você vê o que está acontecendo?
Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Então nós temos aqui o seguinte, quem afastava Deus do povo era o próprio povo. O próprio povo afastava Deus com a desobediência, né? Com o negócio de ficar tentando fazer as coisas do coração, que agrada o coração, e não o que Deus agrada. Verso 7. Ele me levou até a porta, até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede. Ó, levou ele até a entrada lá norte e mostrou ele tinha um buraco na parede. E disse, homem mortal, arrebente essa parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse, entre e veja as coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas que os israelitas estavam adorando. Atrás da parede estavam adorando imagens, coisas que Deus já tinha falado que não era para fazer. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu estou falando aqui, sobre adoração, recomendo que você leia Deuteronômio capítulo 4. Eu vou até ver aqui, Deuteronômio capítulo 4. Aqui, ó, Deuteronômio no capítulo 4, que vai falar sobre essa questão aí da adoração de ídolos. Aqui, ó. Vamos achar aqui Deuteronômio no capítulo 4. Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 4, no verso 15 em diante, está dizendo assim, ó. No dia que o Senhor, vosso Deus, falou convosco no Horebe, no meio do fogo, não vistes figura alguma. Portanto, ficai muito atentos. Gente, isso é muito importante. Aqui em Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso 15, Deus está falando o seguinte, olha. Quando Deus, Moisés está falando, quando Deus apareceu para vocês, ele não apareceu em forma nenhuma. Então é muito... Aqui é uma clara evidência de que Deus não tem forma. Então toda vez que você aparece adorando algum tipo de forma, é idolatria. E aqui está dizendo, vocês não viram forma alguma. E verso 16, para que não vos corrompais, aliás, ó, verso 15 ainda, né? Não viste figura alguma, portanto ficai muito atentos. Verso 16, para que não corrompais, fazendo um ídolo, uma imagem de qualquer tipo, figura de homem, ou de mulher, ou de algum animal que vive na terra, ou de algum pássaro que voa nos céus, ou de algum animal que rasteja sobre o solo, ou de algum peixe que há nas águas que há debaixo da terra, para não acontecer que, quando levantares os teus olhos aos céus e vires o sol, a lua, as estrelas, todo o exército do céu é os anjos, tá? Quando vocês viram lá o exército dos céus, não sejam seduzidos a inclinar-te e adorar perante coisas que o Senhor teu Deus repartiu de todos os povos que vivem debaixo do céu. Então o que está falando aqui? Que o Senhor Deus não permite adoração nem a anjos. Tá? Quanto mais a figuras esculpidas. Que está falando aqui de animais, de homem, de mulher. É o que está escrito aqui. Está aqui, ó. Deuteronômio, pode abrir a sua Bíblia aí, seja qual religião que você for, não interessa que religião que você for, abre sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 15, eu li do verso 15 até o 19, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, quinto livro da sua Bíblia, abra sua Bíblia, conta lá, 1, 2, 3, 4, quinto livro da sua Bíblia, capítulo 4, versos 15 a 19, aqui Deus é muito específico, ele fala que tipo de figura que ele falou que pode corromper. E antes dele falar da figura, Moisés fala, olha, vocês não viram forma. Não tem como vocês adorar uma forma, porque vocês não viram forma no Horebe, lá no Monte Sinai, vocês não viram forma. Então, não adorem nenhum tipo de ídolo, de escultura. E aqui ele fala, o que esses ídolos podem parecer para não adorar? Ele fala, semelhante figura de homem ou mulher, de algum animal, de algum pássaro, tá? De algum animal que rasteja sobre o solo, de algum peixe que é nas águas, tá? E tá falando lá, não adorar o sol, a lua, as estrelas e o exército do céu. O exército do céu, gente, é os anjos. Então nem a figura dos anjos está liberada para adorar. E eu quero que você lembre de uma coisinha que está lá no finalzinho, lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo, se eu não estiver enganado, 19,
tá? 19, aconteceu um caso interessante de João evangelista, João, o apóstolo, João, o seguidor de Jesus, o apóstolo amado, que era chegadíssimo de Jesus, né, pertinho de Jesus, e apareceu um anjo para ele, que era o anjo Gabriel, e esse anjo foi falando para ele as visões de Apocalipse. E no capítulo 19, acontece uma coisa estranha, no capítulo 19, verso 10. João viu toda aquela coisa maravilhosa, aquela visão maravilhosa ali, o anjo contando para ele, falando para ele, explicando para ele. Aí acontece no verso 10 de Apocalipse 19, Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último livro. E no Apocalipse capítulo 19, verso 10, fala assim: então me lancei aos seus pés para adorá-lo. João contando que ele lançou-se aos pés do anjo ali, ó. O anjo que estava ali junto com ele, ele se lançou aos pés do anjo para adorá-lo. Mas, aqui fala o verso 19, mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E isso não aconteceu só uma vez. Aconteceu de novo. Aquela coisa maravilhosa que João via. João tinha aquela visão maravilhosa da nova terra. E aí ele ficou tão maravilhado que ele queria adorar aquele ser que estava mostrando para ele aquela visão. E aí vemos o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Apocalipse 22, no verso 8. E aqui João se identifica. Não tem dúvida. Olha só. Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, verso 9, verso 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo. Prostrei-me aos pés do anjo, que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso. Sou o conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. De novo o anjo repetiu para ele. O único digno de adoração é Deus. E Deus não tem forma. Deus não tem forma. E aqui, de novo, o anjo fala com ele, não me adore, porque eu sou como você. Eu sou um adorador do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não tem forma. Então nós vemos aqui Antigo e Novo Testamento. Para aqueles que falam assim, o Antigo já acabou, lá, esse negócio que você leu em Deuteronômio já era, isso não serve mais. Eu estou lendo para você aqui o cumprimento em Apocalipse, o último livro da Bíblia, que não mudou nada. Deus não muda. Houve até uma coisa interessante de Paulo, quando Paulo estava em Atenas, ele visitando Atenas, a capital da Grécia, né? E todo mundo sabia que Atenas era uma cidade muito idólatra, tá? Era uma cidade muito idólatra. E Paulo estava em visita a Atenas. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui, ó. Achei aqui, ó. Atos 17, no verso 18, no verso 16, às 17, 16. Paulo estava em Atenas. E Atenas até hoje é conhecida como uma cidade que tem vários ídolos, várias estátuas pela cidade afora, e eram ídolos, na verdade. Hoje não é, acho que não é mais hoje, mas naquela época era Zeus, como é que fala? Diana, eram aqueles deuses romanos que depois se tornaram deuses gregos. E aqui Paulo, visitando essa cidade, ele via aqueles deuses ali, e o verso 16 de Atos 17 fala assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver a cidade tão entregue à idolatria. Olha para você ver. E Paulo ali, ele procurou um lugar onde ele poderia, né, pregar. Ele poderia pregar. E aí, ó, aqui está falando, ó, verso 23. Pois, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Ora, esse é o que vós adorais sem conhecer e é o que vos anuncio. Então, ou seja, ele foi ali e viu vários altares, vários deuses. E ele foi num que só tinha um altar, não tinha nada em cima. E estava escrito, ao Deus desconhecido. Ele falou, opa, é esse aqui que eu vou pregar. E ele parou lá na frente e começou a pregar. Ao Deus desconhecido, um Deus que não tinha forma. Que na verdade é o Deus verdadeiro que está escrito na Bíblia. Tá? Então vemos aqui dois exemplos. O exemplo de Paulo e o exemplo de João. De não adorar ídolos. De não adorar nada que tenha forma.
Tá? E quando eu falo adoração, gente, não significa desenho não, tá? Tem gente que acha que não pode nem desenhar. Não. Ninguém adora desenho. Representação. Ah, representar Jesus aqui no desenho, representar um anjo aqui no desenho. Nada a ver, gente. Tá? Desde que você não pegue esse desenho, pregue na parede e comece a adorar. Aí é outra coisa. Tá? A representação, não tem nada de errado na representação. Tá? Mesmo porque quando se fazia, sempre quando falava, não fareis imagens de escultura. Porque geralmente quando se fazia imagem de escultura, era para adorar. Tá? Geralmente era assim, fazia-se imagem de escultura para adorar. Representação é uma coisa. Quando você desenha uma coisa ali para representar aquilo ali. Eu vou te dar o seu exemplo. Você deve ter fotos da sua família em casa. Você adora a foto da sua família? Não. É errado tê-las? Não. Agora, a partir do momento que você pega uma foto da sua família e coloca na parede e começa a adorar, isso está errado. Viu a diferença? Essa que é a diferença. Então, desenhar o desenho do anjo, o desenho de Jesus, não tem nada a ver. Tá? Não pode adorar. Ok? Vamos voltar ao texto primaz aqui que a gente estava lá em Ezequiel. Ezequiel, né, no capítulo 8. Nós estávamos em Ezequiel, capítulo 8. Nós não saímos da história, tá, gente? Não saímos da história, não. Ezequiel, capítulo 8. Só voltando aqui. O verso 10. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e outras coisas que os israelitas estavam adorando. Então, eles desenharam e adoraram. Tá? Acabei de falar com vocês aqui que podia ter representação. Pode ter representação, mas não pode adorar. Quando Deus mandou fazer a Arca da Aliança, ele mandou fazer 2 anjos em cima da Arca da Aliança. Se não pudesse fazer, se só o negócio de fazer estava errado, por que Deus mandou fazer? Os anjos estavam em cima representando os anjos cobrindo a Arca da Aliança. Mas nenhum israelita tinha autorização para adorar aqueles anjos ali. Era uma representação. É por isso que eu estou falando. Não é errado fazer representação. O que é errado é adorar a representação. Tá? Esse texto da representação dos anjos que eu falei aqui, as minhas mensagens, gente, são meio assim, bem, como eu diria, às vezes demoradas, porque eu gosto de falar e de mostrar, tá? Eu não gosto de ficar só falando superficialmente, né? Sem falar o que está escrito lá na Bíblia, sem usar o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Eu não gosto disso, não. Eu gosto de falar e gosto que você que me acompanha, abra sua Bíblia e olhe, tá? Eu gosto que você abra sua Bíblia e olhe. Êxodo capítulo 37, verso 7. 37, verso 7, Êxodo. Então fez 2 querubins de ouro batido e os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra, de uma só peça. Com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de frente um para o outro e estavam com o rosto voltado para o propiciatório. Isso aqui, gente, é falando sobre o propiciatório, que era um móvel que ficava em frente da Arca da Aliança, dentro do lugar santo. A Arca da Aliança ficava no Santíssimo e o propiciatório ficava no lugar santo. E lá tinha essa representação dos 2 anjos. Querubins é anjo. E aqui foi uma ordem de Deus de fazer essa representação, de fazer essas imagens de escultura. Porém, elas não eram para adorar. Eram representação. Tá? Vamos voltar lá. Ezequiel, no capítulo 8. Eu li aqui o verso 10, verso 11. É agora que como diz, agora que a porca torce o rabo, como se diz, né? Verso 11 de Ezequiel 8. 70 líderes israelitas se achavam ali, e entre eles estavam Jazanias, filho de Safã. Cada um segurava um queimador de incenso do qual saía fumaça. Olha só, nós vemos que os líderes, os mestres, os pastores, adorando desenhos na parede. Cobra, lagarto, anjo, o que tinha desenhado lá na parede, eles estavam o quê? Adorando. 70 líderes, 70 mestres, 70 pastores estavam ali fazendo o que Deus abominava e o que Deus condenava. E o pior, dentro do templo de Deus. Esse é que era o mais feio.
Dentro do templo de Deus. Eles pegaram o templo Deus verdadeiro, onde Deus falava que não podia adorar. Eles chegaram lá, desenharam um tanto de ídolos dentro do templo de Deus. E lá dentro, os 70 mestres, pastores, adorando aqueles ídolos falsos. Isso é uma afronta ao Deus verdadeiro. É uma afronta ao Deus que disse que não tem forma. É uma afronta ao Deus verdadeiro que falou que não adorareis imagem de escultura. E eles estavam lá. Mestres. Não era povo comum, eram mestres, eram pastores. Verso 12. Aí Deus me perguntou, homem mortal, você está vendo que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Você está vendo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é essa. O Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Quando eu comecei a estudar Ezequiel capítulo 8, eu coloquei uma máxima na minha vida que é a primeira. E eu vou falar com vocês aqui, nesse vídeo. Os piores ateus do mundo estão nas igrejas. Os piores ateus do mundo estão na religião cristã. São os piores ateus, estão na religião cristã. Por que você está falando isso, Roberto? Baseado nesse texto aqui. Esses pastores estavam dentro do templo de Deus, onde Deus mostrava a sua presença, porque nessa época aqui de Ezequiel, Deus ainda mostrava a presença dentro do templo. E eles, a Shekinah dentro do lugar santíssimo, mostrando a presença de Deus, eles estavam em outro lugar, dentro do próprio templo, adorando imagem de escultura. Os piores ateus estão nas igrejas. E o pior, nas lideranças delas. O que é pior ainda. E aqui esses pastores, dizem mestres, adorando deuses falsos dentro do templo do Deus verdadeiro. Os piores ateus estão nas igrejas. Os piores ateus estão nas denominações religiosas cristãs. Continuando o texto. Depois Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do Deus Tamuz. Essas mulheres eram as mulheres dos pastores, gente. Então não bastava só os pastores, não. A família estava toda infectada. As mulheres que deveriam talvez estar auxiliando os maridos a adorar o Deus verdadeiro estavam adorando também deuses falsos. E aqui está falando, olha só, mulheres chorando a morte do Deus Tamuz. O Senhor me perguntou, homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo. E ali perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. De costas para Deus, adorando o sol. De costas para Deus, adorando o sol. Aí você pode perguntar, Roberto, isso não acontece hoje em dia, não? Não acontece, não? Eu vou te falar com você uma coisa que talvez você não saiba. Tá? Vou falar com você uma coisa que você não saiba. Hoje existem em todo mundo adoradores do sol. Tem gente que não adora, tem gente que não adora nada ainda. Mas tem gente que adora o sol. Como é que você adora o sol? Vou te falar com você. Basta você ver o seguinte. Pega aí 7 dias da semana. Coloque em inglês o nome desses dias da semana. E me fala se algum dia dessa semana aí, algum dia, tem dia do sol. Tem. Sunday, domingo. Tá? Então, adoradores do sol, porque o Senhor Deus disse que o dia dele é o sábado. E não o domingo. Mas as pessoas adoram o domingo e falando que o domingo é dia do Senhor. Só se for dia do Senhor, Deus do sol. Porque, na verdade, originalmente, o domingo, o nome dele era Venerabile Dies Soli, em latim. Venerabile Dies Solis, venerável dia do sol, ou domingo, ou primeiro dia da semana. Então, existem adoradores do sol hoje em dia, como existia no tempo de Ezequiel. Tá? E aqui tem uma coisa interessante nesse texto.
Está falando o seguinte, que para adorar o sol, eles têm que ficar de quê? De costas para Deus. Para adorar o sol, eles tinham que ficar de costas para Deus. Olha para você ver, que tristeza. Então não tem como você fazer as duas coisas. Ou você adora um, ou você adora outro. E aqui, esses sacerdotes estavam adorando o sol de costas para o templo, de costas para Deus. Verso 17. Então o Senhor me disse, homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas essas coisas errôneas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, há violência por toda parte no país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo e ainda me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Aqui está uma coisa muito interessante. O que está falando aqui? Há violência por toda parte. Por quê? Porque eles estão adorando deuses falsos. Eles estão negando a Deus. Eles estão, como fala? Eles estão rejeitando a ação de Deus. Eles estão rejeitando a proteção de Deus. Eles estão rejeitando a intervenção de Deus. E é por isso que a violência aumenta muito. Por falar em violência, eu vi uma tradução muito interessante de um texto, que eu vou ler aqui agora, tá? Que é de Mateus capítulo 24. Esse texto é bastante conhecido. Bastante, muito conhecido, tá? E eu quero ler esse texto, porque esse texto, essa tradução, esse texto dessa tradução, ele é muito, digamos assim, forte para mim, tá? Na maioria das traduções, esse texto está escrito da seguinte maneira. Mateus capítulo 24, verso 12. Na maioria das traduções, está escrito assim, ó. Vou ler aqui, na maioria das traduções. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Certo? E ante o progresso crescendo a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Ante o progresso constante da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, ou seja, aqui está falando, por multiplicar a apostasia, o amor de muitos esfriará. Mas eu achei um texto aqui, uma tradução, que eu achei assim incrível. E que na verdade é a mesma coisa. E por se multiplicar a transgressão da lei, o amor de muitos esfriará. Então, o amor de muitos está se esfriando porque as pessoas estão na transgressão aberta da lei de Deus. Se não tem lei, tudo é permitido. Se não tem lei que fala que é errado matar, então eu posso matar o meu vizinho, o meu irmão. Se não tem lei que fala que eu não posso roubar, então eu posso roubar à vontade, porque não tem nada que me peça. Se não está escrito que eu devo honrar o pai e a mãe, então eu posso desrespeitar meu pai e minha mãe e posso matá-los. Há pouco tempo agora aconteceu aqui em Belo Horizonte, onde a filha matou a mãe e depois matou a filha. Tá? Matou a mãe e depois matou a filha. Então olha para você ver. Se não existe lei que fala que a gente tem que honrar o pai e a mãe, então eu posso matar pai e mãe. Por se multiplicar a transição da lei, o amor de muitos iria se esfriar. É uma profecia de Jesus. Mateus capítulo 24, verso 12. E aqui voltando ao texto de Ezequiel que a gente estava acompanhando, né? A gente está hoje estudando o capítulo 8 de Ezequiel, vamos até o 9. Tem que nós estávamos aqui, estávamos de costas, estávamos já lendo isso aqui já. Por causa deles a violência por toda parte, verso 17, no país inteiro. E além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo e ainda me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Ou seja, não basta desobedecer a Deus lá fora. Não basta desobedecer a Deus na sua casa. Não basta obedecer a Deus na rua, nos carnavais, nas festas. Não basta. Eu tenho que ir no templo de Deus lá dentro e lá eu tenho que irritar ele mais ainda. Eu tenho que desobedecer a Deus dentro do templo. Infelizmente isso está acontecendo. Não basta as pessoas desobedecer a Deus na sua vida diária. Quem frequenta a igreja, quem vai à igreja pelo menos uma vez por semana, né? Não basta desobedecer a Deus em 6 dias, no 7º dia tem que ir lá e desobedecer também. Seja sábado, seja domingo, não interessa.
Não basta desobedecer a Deus na sua vida diária, no seu trabalho, na sua vida familiar. Tem que dentro da igreja também desobedecer a Deus. É o que Deus está falando aqui. E é o que estava acontecendo. Então esses mestres, essas pessoas, além de desobedecer a Deus, 6 dias por semana, no 7º ia lá e também desobedecer a Deus. Porque não bastava, tinha que irritar a Deus dentro do templo dele. Olha a audácia, olha o atrevimento dessas pessoas. É por isso que eu falo, os piores ateus estão nas denominações religiosas. Porque quando a pessoa não tem religião, ela não tem religião mesmo. Mas quando a pessoa tem uma religião, ela diz que acredita no Deus verdadeiro, ela diz que acredita num Deus onipotente, onisciente, onipresente. Não sei se você sabe o significado dessas palavras. Onisciente significa que ele sabe tudo. Onipresente significa que ele está em todo lugar. E onipotente significa que ele detém todo o poder. Se você quer saber do que eu estou falando, leia Salmo 139. Salmo 139, o salmista fala dessas 3 palavras. Tu me sondas, me conheces. Começa assim. E lá ele fala tudo. Ele fala que Deus é poderoso, super poderoso, onipotente. Ele também fala que Deus é onipresente, porque ele tenta fugir de Deus para todo jeito. Ele vai lá no fundo do mar, ele vai até nas montanhas mais altas e Deus está em todo lugar que ele vai. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Deus sonda e conhece todo o coração. O cristão sabe disso, nós sabemos disso. E mesmo assim, nós estamos o tempo todo irritando a Deus com as nossas ações. O tempo todo. Nós estamos irritando a Deus. O tempo todo. Nós somos os piores ateus que existem nesse mundo. Pois nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, e mesmo assim, nós fazemos iguaizinhos esse povo aqui, ó, de Ezequiel fala. Olha lá. Verso 12, que eu li. O Senhor Deus não está vendo. Nós somos os piores ateus que existem. Nós, cristãos, somos os piores ateus que existem, pois nós achamos que Deus não está vendo. Deus não está vendo. E aqui fala-se de mestres, que é mais triste ainda. Eu comecei a mensagem de hoje contando sobre 2 mestres. Para vocês verem que nada mudou. As coisas continuam do mesmo jeito. As pessoas continuam afrontando a Deus, enfrentando a Deus e achando que ele não existe e que ele não vem. O capítulo 8 termina assim, verso 18. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Eu não deixarei ninguém escapar. Não terei pena de ninguém. Eles gritarão por toda a força, gritarão a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Verso 18 termina assim, Deus fazendo uma profecia do que vai acontecer com esses mestres falsos. E agora vem o capítulo 9. O capítulo 9 de Ezequiel, ele tem 11 versos. E eu vou ler. Porque aqui já é o juízo de Deus. É o juízo de Deus. Olha só o que está escrito. Ezequiel capítulo 9, a partir do verso 1. Aí ouvi o Senhor dizer em voz alta, venham cá vocês, os que vão castigar a cidade, tragam as suas armas de destruição. Naquele momento, 6 homens vieram do templo, do portão externo que fica ao norte, e cada um carregava uma arma mortal. Com eles estava um homem vestido de uma roupa de linho, que carregava material de escrever. Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel, eu até arrepio. Então a glória do Deus de Israel, que estava em cima dos animais com asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. E o Senhor gritou para o homem vestido com a roupa de linho, vá por toda a cidade de Jerusalém. Faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Aqui nós descobrimos que nem todo mundo é ateu. Aqui nós descobrimos que entre o povo de Deus há os que choram e que gemem pelos pecados de Israel. É o que está escrito aqui, ó. Verso 4. Vá por toda a cidade de Jerusalém. Faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Deus tem os seus. Dentro das denominações religiosas existem os de Deus. E aqui a ordem que Deus dá, vá e marque estes. Façam a marca neles. Marque eles. Porque eles não concordam com o que está acontecendo. Com tudo que está acontecendo no arraial de Deus.
com tudo que está acontecendo no tempo de Deus, eles não concordam. Portanto, vá, marque eles. Vai lá, homem. O homem vestido de linho, vai lá marcar. E aí Deus vai dar ordem no verso 4. Verso 5. E ouviu o Senhor dizer aos outros homens, aos demais, vão atrás dele, pela cidade. Matem todos. Matem todos. Não deixe escapar ninguém. Não tenham dó de ninguém. Matem os velhos, moços, moças, mães e crianças. Mas não toquem. De novo, não toquem. Não toquem naqueles que têm o sinal. Não toquem em quem tiver o sinal na testa. O sinal que o primeiro anjo fez. Não toquem neles. Comecem aqui pelo meu templo. E aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. Esse é o juízo de Deus. Está chegando o tempo em que Deus começa a marcar os que são seus. Deus já mandou o anjo já começa a marcar os que são seus. Os que são dele, os que se aborrecem, os que criticam o pecado, que chamam o pecado pelo nome, que coloca a palavra de Deus acima de tudo. Aqueles que criticam o pecado estão sendo marcados pelos anjos de Deus. Mas atrás já vem os anjos da morte, que vêm para destruir aqueles que se concordam, que afrontam a Deus, que acham que a gente tem que seguir o coração e não a Bíblia, que a gente tem que seguir o coração e não a palavra de Deus. Atrás deles vêm esses anjos aí. E continuando o verso 7. O Senhor lhes disse ainda, profane o templo, encham de cadáveres os pátios, comecem o trabalho. Então eles começaram a matar as pessoas na cidade. E enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Eu me atirei no chão com o rosto encostado em terra e gritei, Senhor Deus, serás que estás tão zangado com Jerusalém que vais matar todos que foram deixados em Israel? O Senhor respondeu, o povo de Israel e Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas no país inteiro, têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem, o Senhor mudou nosso país, o Senhor não está vendo a gente? Por isso agora não deixarei escapar ninguém, não terei dó de ninguém. Farei com eles o que fizeram com os outros. Então o homem que vestia a roupa de linho e carregava o material de escrever voltou e contou tudo ao Senhor e disse, eu fiz tudo como mandaste. Vai chegar um tempo em que o Senhor marcará os seus. E quem não tiver marcado vai ser destruído. Vai perder a salvação. Deus hoje está vendo tudo. Deus está vendo os ateus no meio do seu povo. E esses ateus vão pagar por tudo que eles fazem hoje, ao desencaminhar as ovelhas de Deus. Esses falsos mestres vão pagar. O anjo que marca a testa dos servos de Deus já está fazendo a sua obra. E em breve, já está vindo aí os que vão destruir. E vai chegar um momento em que o anjo que está fazendo essa obra de marcar, ele vai voltar diante de Deus e vai falar como falou aqui, no verso 11. Fiz tudo como você me mandou, como o Senhor me mandou, eu já fiz. Eu marquei todo mundo que tinha que marcar. Todo mundo que tinha que marcar, eu marquei. Agora deixa os anjos acabarem a destruição lá. Tem pessoas que falam que isso aqui está no Antigo Testamento. Não, isso está no Antigo Testamento, isso não está no Novo, não. Entendeu? Então, isso já não para nós não faz diferença esse texto aí, não. Entendeu? Esse texto aí para nós não existe porque, na verdade, está no Antigo Velho Testamento, o Velho Testamento já era. Vocês acreditam que no Novo Testamento também tem um texto parecido? Eu vou ler para vocês aqui para encerrar a mensagem de hoje. Olha só. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 17. Pedro está depois de Tiago, tá? Que vem depois de Hebreus. O Novo Testamento, primeira epístola de Pedro. Olha só. Verso 17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Então, olha só, o que está
falando aqui. E o verso 18. Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Em outras traduções, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. O que nós estávamos falando lá no Ezequiel, capítulo 9, no verso, deixa eu achar aqui o verso aqui, ó, verso 6, se eu não estiver enganado. Começai pelo meu santuário, comecem pelo templo, comecem pela minha casa. E aqui está falando aqui, em 1 Pedro 4,17, ele está falando aqui, o julgamento começa pela casa de Deus, começa pelo santuário. Então, que Pedro, lendo Ezequiel, ele repete o que Ezequiel diz. Está no Novo Testamento, amiguinho? Você que acha que a Bíblia, que o Velho Testamento, o Antigo Testamento já não tem valor nenhum, como você vai explicar aqui 1 Pedro capítulo 4, verso 17? Não tem como explicar. O julgamento começa pela casa de Deus, exatamente como Ezequiel 9 diz. E aqui nós vemos Pedro repetindo isso aqui. Hoje é o dia que nós temos de nos arrependermos dos nossos pecados. Hoje é o dia que nós temos que nos arrepender do que temos feito. E hoje é o dia de nós escolhermos seguir a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Se é algum mestre ensinando, abra a Bíblia, confere se o que ele está falando realmente está na Bíblia. Confere se esse mestre aí anda tirando partes da Bíblia. O Apocalipse não serve para mais nada, Paulo também disse mentiras, Jesus é mentiroso, Gênesis não existe. Não vá atrás deles. Não vá atrás deles. Porque a palavra de Deus, ela é um todo. Paulo falou em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Acho que é 1 Timóteo. Estou fazendo uma confusão aqui. Peraí, gente. É 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Como eu disse para vocês, minha mensagem é bastante longa porque eu gosto de falar e gosto de mostrar, tá, gente? Porque eu não sou nada. É a palavra de Deus é que é. A glória é toda para o Senhor Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Toda a Escritura. Não é uma parte aqui e outra parte ali, não. É toda a Escritura. Tá? Compare o que você tem aprendido, o que o seu OBS anda dizendo para você. Se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Compare o que a palavra de Deus diz. Foi falado muita coisa aqui hoje. Muita coisa foi falada aqui hoje. E eu comecei falando sobre um caso que está aí na mídia. Eu vou colocar o link para vocês aqui no comentário desse vídeo. Tá? Você pode ir lá no link e pode olhar. Vou até encurtar o link, vou deixar o link bem curtinho. E eu vou colocar 2 links. Eu vou colocar o link da matéria atual, que pode ser mudado. Os jornais, eles excluem matérias como elas não interessam mais. E eu vou colocar um link onde consta essa matéria que não pode ser mudada. Para que você possa acompanhar a qualquer tempo esse vídeo. Você vê esse link lá e você vai ver o que eu estou falando aí. A questão do pastor A com o pastor B. Né? Que eu citei no início do vídeo. E para você ver como está a situação hoje no cristianismo. Que hoje os líderes estão exatamente como os líderes do tempo de Ezequiel. O Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo. Mas o Senhor está vendo. Porque a palavra de Deus, ela é firme ao dizer que o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Deus sabe todas as coisas, vê tudo, está presente em todos os lugares e Ele é poderoso para executar a sua justiça. De Deus não se zomba. É o texto que está em Gálatas. De Deus a gente não ri. A gente não zomba de Deus. Porque o que a gente planta, a gente vai colher. Eu falei isso na última mensagem. Quando eu contei sobre Jacó. De Deus não se zomba. O que a gente planta, a gente vai colher. Não ache que você plantando abacate vai colher mamão. Não ache você que plantando limão você vai colher laranja. Negativo. Se você plantar laranja, você vai colher laranja. Se você plantar limão, você vai plantar limão. Claro que hoje tem os enxertos, né? Enxerta o galho da laranja no pé de limão. Né? Aí sai do galho, sai laranja. Mas o caso que eu estou falando aqui é da planta. Plantou. Se você plantar limão, vai sair limão. Não vai sair laranja. Hoje é o dia de nós nos arrependermos. É o dia de nós termos consciência de que Deus está em todo lugar.
e que dele nada se esconde. Também é de nós levarmos em consciência de que nós somos cartas vivas e representantes de Deus nessa terra. E como tais, nós não podemos nos portar como essa terra se porta. Nós não podemos usar linguagem chulo. Nós não podemos usar as coisas que esse mundo faz. Nós também não podemos fazer. Nós temos o tempo todo que nos policiar. Somos pecadores. Uma hora ou outra nós podemos cair. Uma hora ou outra nós podemos falar coisas que os cristãos não podem falar, que não poderiam falar. Mas que nós sejamos cientes de pedir perdão a Deus e subir a escada da santificação para deixar essas coisas que são do mundo e nos dedicarmos às coisas que são de Deus. Procurar as coisas que estão lá no alto e não as coisas que são daqui da terra. Nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Mesmo porque o dia do juízo está chegando. O dia que os anjos estão chegando aí para ceifar, está chegando. De que lado você quer estar? De que lado que eu quero estar? Do lado que estarão marcados na testa? Ou do lado daqueles que serão ceifados? Que Deus possa nos abençoar. Porque o Senhor Jesus, hoje, Ele é amor, mas Ele virá um dia como executor. E Ele vai executar. Não pense em você que Jesus é só amor, amor, amor. Não. Ele virá cavalgando o cavalo. Ele virá como fiel e verdadeiro. Ele virá com uma espada desembainhada na mão. E ele não vai vir com essa espada só para enfeitar, não. Ele vai usá-la. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez compreendermos a Tua palavra e o que o Senhor tem dito para nós. Que nós possamos, Senhor, deixar essa mornidão espiritual. Que nós possamos, Senhor, deixar tudo que em nós não presta e que nos afasta de Ti. E que possamos nos dedicar inteiramente a Ti. Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo, por acompanhar o nosso canal. Recomende o nosso canal, recomende os nossos vídeos. Que Deus possa estar com todos vocês. Lembrando que aqui no comentário eu vou colocar a matéria que eu citei aqui no vídeo. Tá? Nós estamos no YouTube, nós estamos aqui no Instagram e estamos também no Telegram. Se você quiser compartilhar para outros, vá no nosso YouTube, compartilhe o vídeo. Tá? Que aqui no Instagram não tem como compartilhar o vídeo, que você só consegue ver o vídeo aqui. Mas no YouTube tem como. Você pega o link do vídeo, compartilha, convida outras pessoas para curtir o nosso canal no YouTube. E se você tiver Telegram, temos um canal no Telegram onde todos esses vídeos também estão sendo postados. Que Deus possa nos abençoar. Amém.